Domingo passado, durante o culto, o pastor da igreja que eu faço parte chamou a mim e a minha noiva para que fôssemos em frente e disse para todo mundo que esse ano nos casaríamos. Bom, a informação é verdade. O interessante foi que depois do culto recebi algumas mensagens. Algumas pessoas me felicitaram pela decisão, mas a maior parte perguntaram como é que eu sabia que a Matilde era a pessoa certa para mim. Bom, a pergunta me fez lembrar o tempo em que eu orava a Deus para que no meio de tantas meninas lindas eu conseguisse escolher aquela que seria tal, aquela que viria como uma princesa e daria sentido à minha vida. Depois de tanto orar, ter várias amigas, tentar com algumas e receber não de outras, percebi que não existe essa coisa de pessoa certa. Isso mesmo, não existe pessoa certa. Se isso te chocou ou desconfigurou o teu mundinho, você tem assistido demais a Disney, contos de fadas e passas a vida além do Diário de uma Paixão, de Nicholas Sparks. Mas por que eu penso assim? Primeiro pela lógica. Imagine, se o Wanda casou com a Suzy e a Suzy não era a pessoa certa para o Wanda, então alguém continua esperando pelo Wanda em algum lugar do mundo. E o Wanda casando com a Suzy acabou bagunçando a árvore genealógica de toda a família, entende? Porque ele casou com alguém que não era a pessoa certa, e a pessoa certa para ele está à espera dele, ou também casou com alguém que não era a pessoa certa. Então essa lógica não funciona. Vai que você se confunde e casa com alguém que não era a pessoa certa, aí fica complicado reparar, né? Além do mais, o mundo está cheio de gente que se confunde. Em segundo lugar, eu percebi que isso também põe um peso demais nas costas da outra pessoa. Normalmente as meninas têm esse tipo de pensamento. Ficam à procura da pessoa certa, a pessoa perfeita, com ideais que muitas vezes só Jesus pode atingir. Aí elas colocam sobre os rapazes um fardo que eles mesmos não podem carregar. E isso acaba com eles, ou seja, conosco, né? Porque não importa o quão bom ele seja ou quão bem ele faz para ti. Você vai sempre querer que ele faça um pouquinho mais, ou seja, você vai sempre querer que ele seja um pouquinho melhor. Então, pessoal, a questão não é se a Matilde é a pessoa certa para mim. A questão é se eu estou me preparando para ser a pessoa certa para ela. Porque se formos honestos, na maioria das vezes somos simplesmente preguiçosos. Queremos encontrar aquela pessoa que tenha todos os atributos que se encaixam perfeitamente na nossa vida. Então, com isso, nós não precisaremos mudar ou nos esforçar para reestruturar a nossa vida. Mas Deus diz que o casamento, assim como o namoro, tem o propósito de nos tornar em pessoas mais santas e não apenas em pessoas felizes. Tudo em nossa vida vai contribuir para que nós possamos nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Então, eu diria que, se não existe a pessoa certa, você não precisa se esmagar com a pressão de encontrar a miúda certa ou o cara certo. Ou pensar que Deus vai ficar irado com você caso você escolha a pessoa errada. Muito pelo contrário, concentre-se em você mesmo, esteja em comunhão com a igreja, cerque-se de pessoas que podem ajudar você a crescer e a aprender. Observe as pessoas mais velhas que conseguiram fazer a família dar certo. Questione-se sobre como você pode se tornar uma pessoa que vai servir melhor a sua esposa, porque se você acredita que existe a pessoa certa, você vai ficar com dúvidas quando ela começar a falhar, fazendo coisas que você não gosta, ou simplesmente se os defeitos daquela pessoa começarem a aparecer. Você vai aos poucos se tornando escravo dessa pessoa porque vai reagir negativamente ao que ela faz. Se você tratar um rapaz ou uma menina como um ídolo e depositares nela toda a sua felicidade, sempre que tiver uma discussão ou algo não correr bem, você vai ficar deprimido, falho e triste. Mas imagine, se você descansar em Deus e tiver sua identidade moldada por quem Deus é e como Ele tem guiado sua vida, quando aquela pessoa te desapontar ou falhar com você, você vai derramar sobre ela todo o seu perdão, seu amor e todo o seu carinho, porque sua identidade não está relacionada àquela pessoa, mas está relacionada a Deus. Então, amigos, podem se sentir livres para simplesmente escolher, mas se vocês estiverem em pecado ou simplesmente sua relação com Deus estiver quebrada, há uma grande probabilidade de você escolher coisas que podem trazer grandes transtornos na tua vida. Lembre-se que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu acredito que se você estiver em comunhão com a igreja e tiver um pastor ou um líder consagrado a Deus que pode aconselhar você, e se não estiveres vivendo sobre pecados secretos, levas uma vida transparente, seguindo a Jesus, estudando a Bíblia em oração, parece meio escandaloso dizer, mas escolha quem você quiser. Isso mesmo, escolha quem você quiser. O que quero dizer é que em Atos capítulo 1, os apóstolos tiraram sorte para ver quem seria o próximo apóstolo. Eles confiavam tanto em Deus, viviam uma intimidade tão grande em seu relacionamento com Deus, que eles tinham certeza que fariam a escolha certa. Então eu diria, se você está numa caminhada constante com Jesus, escolha quem você quiser, amigo. Você não precisa viver sob pressão, porque na verdade o problema não é sobre encontrar a pessoa certa, mas sim sobre ser a pessoa certa e tratar as pessoas com amor, graça, perdão e misericórdia. E você pode agir assim com qualquer pessoa, com a Ana, com a Joana, com a Maria, com qualquer outra pessoa. Esse conceito na minha vida tirou de mim toda a pressão, todo o fardo do relacionamento. E a última coisa que eu diria sobre esse assunto é que uma das piores consequências de procurar a pessoa certa
certa, ou de esperar alguém com um certo padrão em que ninguém consegue se encaixar, porque nenhum de nós é perfeito, exceto Jesus. A pior parte de esperar por pessoas perfeitas é que você pode deixar passar pessoas boas e consagradas a Deus que estão ao seu redor. Você pode estar passando pelo futuro esposo todos os dias da sua vida, mas porque os seus padrões são muito altos, você nunca vai conseguir enxergar essa pessoa. Então entenda uma coisa, Deus está lhe dando liberdade para escolher. Se você está vivendo em comunidade e em comunhão com Ele, comece a perceber as pessoas ao seu redor. Homens que podem ser bons companheiros, pessoas que podem ser boas esposas para você, pessoas que Deus colocou no seu caminho para viver a missão com você, para viver aquilo que Deus lhe chamou para fazer. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, comente, marque seus amigos, curta a nossa página relevante e que Deus abençoe vocês na sua caminhada sentimental. Um grande abraço para os rapazes e um beijo no coração para as meninas. Valeu!